Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Números capítulo 9. Versículos do 1 ao 23. Vamos à leitura. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará, um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, e a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números capítulo 10. Versículos do 1 ao 36. Vamos à leitura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá-te à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel.
quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul, retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Ezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse, e vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E, pousando ela, dizia, e volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.